Meus irmãos e minhas irmãs que estão aqui na Igreja Matriz, pouquíssimas pessoas, meus irmãos e minhas irmãs que me acompanham pelas redes sociais, muitas pessoas. Eu quero começar esta nossa meditação confessando a vocês que por um instante no dia de hoje eu imaginei que não haveria Páscoa. Eu tive medo. Eu fiquei pensando, como é que vai haver Páscoa se nós não podemos sair de casa? Se nós estamos presos em nossas casas, com medo, acuados, numa atitude responsável, é claro, mas não poderão os meus irmãos vir à igreja celebrar comigo? Como é que vai ser Páscoa? Se por um instante eu tive medo e achei que esse ano não haveria Páscoa, eu posso confessar também para vocês que o meu coração agora está exultante de alegria, porque é Páscoa. O Senhor ressuscitou verdadeiramente e com Ele nós ressuscitamos, e porque nós ressuscitamos com Ele, ressuscita a nossa esperança. Mais do que nunca, a Páscoa de 2020, esta Páscoa inédita, inusitada, esta Páscoa tão sombria, ela é para nós, com Cristo ressuscitado, o renascer da esperança. A frase que nós duas vezes ouvimos da boca de Cristo ressuscitado nesta noite é: não tenhais medo. E é isso que nós devemos aprender com o ressuscitado nesta noite: a não temer, a não ter medo, a confiar naquele que venceu o pecado e a morte, porque se ele venceu o último inimigo a ser derrotado, que é a morte, todos os outros inimigos para ele não serão nada. Nós devemos nesta noite, meus irmãos e minhas irmãs, para que a Páscoa aconteça de fato em nossos corações, renovar a nossa esperança no ressuscitado. O Senhor ressuscitou, Ele venceu a morte, venceu o pecado, vencer um vírusinho para Ele não vai ser nada. E ainda que Ele não queira vencer o vírus, e ainda que as circunstâncias da nossa vida, para alguns, conduzam à morte, a morte não terá a última palavra. Ele venceu a morte. Nesta noite, o Senhor venceu a morte, e todo aquele que crê que Ele venceu a morte, com Ele também a vencerá. Porque a morte, a ressurreição de Cristo, é a vitória apenas do primogênito. Jesus é o primeiro a vencer a morte. Depois dele vem uma multidão incontável, diz o livro do Apocalipse. E nesta multidão estamos nós. E nessa multidão estão todos os nossos entes queridos que já nos precederam na morte e nos precederam também na ressurreição. A ressurreição de Jesus, esta noite memorável que nós celebramos solenemente com esta vigília, a mãe de todas as celebrações da nossa fé, é a noite da certeza, é a noite da esperança, é a noite da vitória de Deus sobre todo o mal
e sobre toda a morte. É bem verdade que, passada esta noite, nós deveremos continuar mais uma semana, 15 dias, não sei quanto tempo. Nós vamos continuar dentro de nossas casas, cuidando dos nossos entes queridos, especialmente daqueles que pertencem ao grupo de risco, os mais velhos, os que já têm alguma enfermidade, já sofrem de algum mal. É bem verdade que tudo isso vai continuar, mas vai continuar agora diferente, porque nós sabemos que Cristo venceu todo o mal e toda a morte, e que a sua vitória é já a nossa vitória. Nós ressuscitamos com Ele, em nós, batizados, que recebemos a graça da vida nova em Cristo. Ninguém terá a última palavra, senão aquele que ressuscitou o seu Filho como primogênito e vai ressuscitar a cada um de nós. Meu irmão, minha irmã, deixe a esperança brotar no seu coração. Diga para a sua cabeça, enviar ao seu coração esta mensagem da certeza da vitória de Cristo sobre todo o mal e toda a morte. Esta certeza de que aqueles que creem nele, ainda que morram, viverão, para que a nossa esperança brilhe outra vez nesta noite luminosa, como as luzes brilharam depois das trevas. Para Deus, mesmo as trevas mais densas são luminosas como o dia. E hoje nasceu para nós o sol invencível, nasceu para sempre, nasceu eternamente aquele sol que jamais vai se pôr. Não vai haver noite na nossa vida. Venha o que vier, aconteça o que acontecer, nós temos esta certeza que esparge do túmulo vazio. A última palavra é do Deus da vida, é do Deus que ressuscitou o seu Filho e ressuscitará a nós, ainda que nós morramos. Meu irmão, minha irmã, eu espero que eu esteja conseguindo transmitir a você esta esperança que está batendo no meu coração, esta certeza da vitória de Cristo e da nossa vitória, não obstante as coisas continuem como estão. Como eu gostaria que ao final desta noite santa nós recebêssemos a boa notícia de que de novo estamos livres, podemos nos abraçar, podemos nos beijar, podemos sair às ruas, podemos celebrar dignamente, não que não o estejamos fazendo, a ressurreição do Senhor. Mas não vai ser assim, porque a vitória de Cristo não é a vitória sobre um vírusinho invisível. Não. A vitória de Cristo, se fosse a vitória sobre um vírus, seria uma pequena vitória, porque ele venceria o coronavírus, mas passado um tempo apareceria outro, quem sabe mais potente. A vitória de Cristo não é uma vitória circunscrita na história, na nossa história humana. A vitória de Cristo não é a vitória sobre esta doença, sobre aquela peste, sobre aquele sistema político, sobre aquela maldade praticada pelos homens. A vitória de Cristo é uma vitória eterna
não está circunscrita na história, é eterna e é uma vitória final sobre todo o pecado e toda a morte. Por isso, meu irmão, minha irmã, amanhã continue na sua casa, renove o seu compromisso nesta noite de cuidar da vida, desta vida onde habita Deus, a sua e a de todos os seus entes queridos. Continue dentro de casa, mas quanto tempo for necessário. Mas tenha uma certeza: um dia nós sairemos, e um dia nós sairemos até mesmo desta casa comum para habitar com Cristo a eternidade. E aí sim nós vamos conhecer, e aí sim os nossos olhos vão contemplar o que significa de fato a vitória desta noite, a ressurreição de Cristo, sua vitória sobre o pecado e a morte. Não tenhais medo, é a boa notícia desta noite. O Senhor ressuscitou verdadeiramente e nós com Ele. Por isso não precisamos ter medo, não devemos ter medo. Devemos cultivar em nós a esperança última, a esperança que não decepciona, a esperança eterna. Mas a liturgia da palavra de hoje também nos envia, também nos faz sair. Tanto o anjo da ressurreição, quanto o Senhor Jesus, ao encontrar as mulheres que foram ao sepulcro, dizem a elas: vão dizer aos meus irmãos, aos meus discípulos, aos cristãos de hoje, de amanhã e de sempre, que voltem para Galileia. Lá na Galileia eles me verão, lá na Galileia eles me encontrarão, lá na Galileia eles poderão tocar. Junto com o renascer da esperança, Deus nos quer fazer voltar à Galileia. E qual é a Galileia? Onde é a Galileia? Cada um de nós tem a sua Galileia. A Galileia dos apóstolos era aquela Galileia onde eles encontraram pela primeira vez o Mestre à beira do mar. Jesus agora diz a eles: voltem à Galileia. São Paulo diz isso a Timóteo, dizendo: volte ao primeiro amor, volte ao ardor primeiro da sua conversão. A esperança que esta noite reacende em nós deve fazer-nos voltar àquele amor primeiro de quando nós nos encontramos com Cristo, de quando nós o conhecemos, de quando nós nos percebemos habitados por Ele. O Senhor quer nos fazer renascer. O Senhor quer nos devolver aquele primeiro momento do nosso descobrimento espiritual, para que nós renasçamos e, renascidos, tenhamos garra, tenhamos ardor, tenhamos coragem, mas não coragem para fazer bobagens, para sair de casa achando-se invencível. Não, coragem para viver a vida nova dos filhos e filhas de Deus. Coragem para pôr a sua vida nas mãos do ressuscitado. Coragem para viver a esperança contra todos os fatos. Coragem para sair à janela e ver uma cidade deserta, uma cidade onde ninguém sai à rua, graças a Deus, mas sair
nesta janela e não além dela, com a coragem de quem diz: a vida vencerá, a morte jamais será eterna, a vida tem a última palavra, porque o Cristo venceu a morte e ressurgiu nesta noite santa. Meu irmão, minha irmã, não tenha medo, nenhum medo, medo de espécie alguma, nem medo de morrer, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente e nós ressuscitamos com Ele. Mas aproveite esta chance, volte para a sua Galileia, volte ao primeiro amor, redescubra o encanto de viver no segmento do ressuscitado. Amém. Aleluia.